Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós agora estamos finalizando os textos bíblicos que a igreja nos propõe para a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Nós estamos agora com o Evangelho desta solenidade, que inclusive é magnífico, né? Mesmo sendo tão curto. O Evangelho proposto está lá em Lucas capítulo 15, versículo de 3 até o versículo 7, que diz assim para a gente. Naquele tempo, Jesus contou aos escribas e fariseus esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Vamos entender esse texto porque muita gente fala muita abobrinha por aí sobre ele. A primeira coisa que a gente tem que entender como chave de leitura para esse texto é o versículo número 3, que a liturgia conseguiu ainda manter para nos ajudar na nossa reflexão. Gente, Jesus está contando essa parábola a escribas e fariseus. E quem é que eram os escribas e os fariseus, né? Eram pessoas que se sentiam já perfeitas. Entendam o que significa a palavra perfeita. É algo acabado. Em outras palavras, alguém que não precisa mais aprender, porque já está completamente acabado. Alguém que não precisa crescer na fé, porque já está, né, feito nesse sentido. Alguém que é tão douto, né, tão cheio de inteligência sobre as Escrituras, que não precisa nem sequer aprender mais nada. Seria neste contexto que Jesus então acaba contando essa parábola para eles. E aí começa a brincadeira de Jesus, no versículo 4. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Vamos lá, eu sou professor de matemática. E óbvio, que na nossa lógica a gente não ia fazer isso, né? Claro, ia sentir, perdi uma, mas eu vou deixar as 99 aqui para ir buscar uma. Não. É melhor ter 99 do que estar buscando uma, deixa as 99 no deserto, elas ficam sem comida, elas ficam fracas. E aí eu deixo aquelas dali lá, se brincar alguém rouba, elas se perdem. Quando eu voltar não vou ter mais nem 99, vou ter 50, 40 ou até zero, enfim. Então a nossa lógica humana vai neste norte. Mas a lógica de Deus é completamente diferente da nossa lógica. Então vejamos, Jesus utiliza esse tipo de reflexão para dizer em outras palavras, olha, ei, minha lógica é diferente da de vocês, tá bom? Primeira coisa que ele já está dizendo. Ele continua, quando a encontra, coloca nos ombros com alegria e chegando em casa reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Olha que interessante. Quem encontra é o pastor, não é a ovelha que encontra o pastor, mas é o pastor que encontra a ovelha. Quando ele encontra, ele coloca ela nos ombros, tanto para dizer, você não vai mais fugir, como também para dizer, eu vou cuidar de você, porque se você estava longe, estava com frio, talvez está com fome, talvez está cansada, né? E volta com alegria, chama todo mundo, porque ele não quer esconder, né? Quando a gente tem algo bom, a gente quer contar a todas as pessoas. E aí, vou dizer com toda alegria, né? Se alegrem comigo, né? Eu encontrei aquele que estava perdido. Então, é interessante, obviamente, perceber a alegria do coração do pastor ao encontrar a ovelha que estava perdida. E aí depois, versículo 7, que vai dizer que vai existir mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E aí tem algo interessante. Eu lembro que já me fizeram várias vezes essa pergunta, mas José Lucas, como é que pode? Deus deveria ficar feliz com um justo que não precisa de conversão porque é alguém que já está santo. Alguém que não precisa se confessar, que já está pronto para ir para o céu e por aí vai. Mas o que Jesus está usando aqui, gente, é uma ironia. Por quê? Ele está contando isso aqui para quem? Para os fariseus e para os escribas. Os escribas que a gente também pode chamar de mestres da lei. São estes aí que são esses justos que não se sentem mais necessitados de conversão. A gente pode inclusive evocar aqui a primeira carta de João. Quem diz que não tem pecado, mente. Não é? Quem diz que não precisa de conversão está errado. Todos nós precisamos de conversão. Essa história de dizer,
Ah, eu não preciso da graça de Deus. Está errado. Você começou errado aí. Então, um justo que não precisa de conversão, ele está equivocado. E isso não alegra o coração de Deus. Porque essa pessoa se sente tão cheia de si, tão cheia de verdade, que ela não busca mais a Deus, ela se distancia de Deus. Em outras palavras, é isso que vai acontecer. Então, juntando esse fato do que estou comentando para você, a gente agora começa a entender por que essa alegria é tão grande, por que essa busca é tão grande. Porque talvez aquelas outras 99, elas não se sentiam tão necessitadas, mas aquela outra precisava sentir isso, né? E eu comentei sobre isso em algumas das reflexões dessa semana, já não lembro qual foi, porque eu já gravei muito vídeo. Eu acho que foi a primeira leitura ou da solenidade de São João, mas eu acho que foi dessa própria solenidade de agora, o cuidado, né? O cuidado de Deus. Deus não tem esse amor igualitário, né? Mas ele dá mais para aquele que mais necessita. Então aquela que se perdeu, que está cega, que não sabe para onde é que vai, necessita muito mais de cuidado do que aquelas outras que não estão querendo o cuidado dele. Em outras palavras, é isso. Mas agora, antes de finalizar o vídeo, eu queria fazer um comentário teológico ainda sobre a solenidade. Essa solenidade, gente, ela se reveste de uma roupagem, né, muito devocional. Isso não é uma crítica, tá bom? Porque, de fato, a gente tem toda a dinâmica, né, da imagem do Sagrado Coração de Jesus, enfim. Mas eu queria trazer um comentário teológico que ajuda a gente a compreender uma grande beleza que tem por trás. Tem um santo da igreja, se eu não estou enganado, é Santo Irineu, certo? Se não estou enganado. Mas ele é um santo lá do início da igreja, os primeiros anos. Ele vai dizer uma máxima teológica que a gente repete sempre quando está estudando teologia dogmática ou sistemática, que é a seguinte: aquilo que não é assumido não é redimido. Eu repito essa frase onde eu chego. Por quê? Se Jesus Cristo não tivesse assumido um coração humano, atenção, se Jesus Cristo não tivesse assumido um coração humano, ou seja, ele não tivesse um coração, sei lá, ele tivesse um vácuo, não tivesse nada ali dentro. Então, por essa máxima, aquilo que não é assumido não é redimido, então ele não teria assumido o coração humano. E se ele não tivesse assumido o coração humano não seria salvo. Você vai dizer, mas isso tem que implicação, José Lucas? Ah, eu digo agora. Isso quer dizer que já que Jesus assumiu o coração humano, ele redime o nosso coração humano. E se ele redime o nosso coração humano, o nosso coração agora pode ser semelhante ao de Cristo. Entende? Tudo aquilo que o Verbo assumiu, ele elevou, né? Ele nos diviniza. Então Jesus ter assumido um corpo humano, ele agora salva o nosso corpo. Por isso que depois da salvação, depois da redenção de Cristo, agora a gente pode fabricar imagens. Porque agora o corpo humano agora é templo de fato do Espírito Santo. Anteriormente não. Por isso que Jesus tem uma alma, porque agora ele salva a nossa alma. Por isso que Jesus tinha uma vontade, tem uma inteligência, porque agora ele pode salvar a nossa inteligência, salvar a nossa vontade. Por isso que Jesus tinha um coração, para salvar o nosso coração. Então, na verdade, a gente agora olhando para esses textos que a liturgia nos apresenta, a gente agora pode compreender a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Eu louvo ao Pai porque o Filho assumiu um coração humano e que agora eu posso dizer: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o vosso coração, o nosso coração semelhante ao vosso. Porque agora eu posso pedir essa graça. Eu agora posso ter um coração semelhante ao de Jesus. E aí, partindo disso, eu agora posso imitar esse coração de pastor, aonde quer que eu esteja. Então é isso, amado irmão, amada irmã. Espero que você tenha gostado desta reflexão, tá bom? É uma alegria muito grande estar aqui com você, de verdade, para a gente poder juntos estudar e meditar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. E já te adianto, né? Já, ao meio-dia aqui no canal, vai ao ar o Evangelho do domingo. Então você não pode perder, tá bom? Até mais.